Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. Um vídeo diretamente de São Tomé das Letras, ao vivo e exclusivo em cima da gruta, no centro da cidade. Atrás ali da pedra tá a torre da igreja matriz. Ali embaixo tá o prédio da delegacia de polícia. E a galera vem aqui pra cima pra fumar baseado aqui e soltar fumaça na janela da delegacia. São Tomé das Letras é uma cidade totalmente atípica mesmo. Mas eu tava aqui pensando, observando essa resto de natureza que tem aqui. Já parou pra pensar quantas e quantas árvores foram derrubadas para construir as casas e os prédios em geral das cidades, né? De todas as cidades que foram construídas, obviamente, porque as cidades que não foram construídas ainda não derrubaram nenhuma árvore para isso. Mas já parou para pensar o tanto que nós, seres humanos, já nos afastamos da nossa própria essência do que é ser humano, né? Como que a nossa espécie já é totalmente diferente das primeiras espécies que existiram, né, de seres humanos, antes lá dos sumérios, que não sei quantas civilizações tiveram antes dos sumérios, aí o pessoal lá do Egito Antigo, aí lá no Egito Antigo já começou a mudar um pouco, né? Porque depois do Egito ainda teve o Império Romano, o Império não sei das quantas, depois a Idade das Trevas e finalmente a Era Moderna, que a gente chama, né? Esqueci de falar dos renascentistas, etc e tal. Acho que eu devo ter esquecido alguma outra época também. Mas o grande ponto, o grande X da questão é a gente parar e pensar nos filmes aí, tipo Robin Hood ou outros filmes. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é o seguinte, que na real a gente deveria morar entre as árvores, morar dentro da natureza, que a gente faz parte da natureza. Então, tipo, a gente deveria construir as nossas casas sem precisar de derrubar nenhuma árvore. Igual tem nesses cenários desses filmes, igual o Robin Hood e outros filmes aí que eu não tô lembrando de nenhum outro exemplo agora. Mas que as pessoas moram, constroem as casas delas usando os próprios galhos das árvores, constrói casa na árvore, né? Tem até aquela tradição, acho que mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, dos pais construírem casinhas nas árvores para os filhos, né? Igual esse que tem os galhos, chimenei, aí já dá sustentação para pôr umas tábuas ali e construir. Mas, por exemplo, aqui nesse espaço que tem essas plantas aqui no chão e tal, e aqui que tem pedra, daria o espaço para construir uma casa, sem precisar de derrubar essas árvores daqui. Então já pensou como seria louco você morar no meio da selva, né? Ter a sua casa ali, poderia ter as fontes de energia, igual das bobinas de Tesla, energia limpa, né? Ou energia solar, eólica, sei lá. Energia que não gera nenhuma poluição, não altera em nada a natureza. Construir a casa com os materiais, né, que não alteram a natureza, que não geram poluição e tal, nos espaços que existem entre as árvores, como vai construir uma casa aqui, constrói outra ali, outra lá. Logo tem uma cidade inteira ali. Igual a Walking Dead, acabei de lembrar de mais um exemplo, Walking Dead depois que passa acho que da sexta temporada, sexta ou sétima, que tem lá cidadezinhas no meio das selvas lá que eles constroem lá. Então, assim, seria muito louco, né? Se chegar em qualquer rio que exista, a gente pensa no Rio Tietê, que é o mais famoso, né, aqui do Brasil, quer dizer, acho que o Rio Amazonas é o mais famoso, né? Mas, assim, o Tietê é o mais famoso por ser destruído, né? O rio todo poluído e tal. Mas aí imaginou chegar, você tá andando assim, você tá indo da sua casa pra casa do amigo, do parente, você tá indo da sua casa pro seu trabalho, tá indo da casa pra escola, sei lá. Aí você passa assim, tá o rio ali, o Rio Tietê. Aí você chega na margem do rio, enche a mão d'água e bebe tranquilamente. Porque a água é limpa, a água é potável, não tem esgoto, não tem poluição, não tem destruição causado pelas cidades, né, pelo modernismo. Então, assim, a pessoa que doido seria viver em contato com a natureza, né? Porque nós seres humanos nascemos no meio da selva, né? Nossa origem é no meio da selva, nascemos no meio do mato e deveríamos continuar vivendo no meio da selva, comendo só o que acontece na natureza, né? As frutas, verduras, legumes, as carnes dos animais menores e tal.
né? Só as coisas que tem na natureza, devemos nos alimentar só das coisas naturais e assim, consecutivamente, né, nossas fezes, nossas urinas seriam também, entre aspas, naturais e não causariam danos à natureza. Então poderia ser igual o cachorro de enterrar ali qualquer cantinho e tal. Ou desenvolver algum sistema, igual tem alguns sítios, roças, fazendas, etc., zonas rurais, cidades mais afastadas, um sistema de esgoto, de fossa, acho que chama, ou qualquer outro tipo de sistema, e pronto, viver em paz com a natureza, né? Porque somos uma espécie da natureza, fazemos parte da natureza, mas estamos cada vez mais nos afastando da natureza. Tanto se a gente parar para pensar, hoje em dia, da população total de 8 bilhões de pessoas que existem, dificilmente 10% dessas pessoas, 10% de 8 bilhões dá quanto? Dá gente pra caralho, dá milhares de pessoas, mas dificilmente 10% dessas pessoas sabe identificar que planta que é essa, que árvore que é essa, que planta que é essa, qual árvore dá fruto, né, que é comestível, qual árvore dá fruto que não é comestível, como achar água no meio da selva. Quase ninguém, menos de 10% das pessoas sobreviveriam hoje em dia no meio de qualquer selva. E nem precisa ser uma selva muito selvagem, assim, cheia de animais peçonhentos e perigosos. Uma selva tranquila, de paz, de boa, uma selva pequena, que a pessoa não consegue nem se orientar pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Não consegue se orientar, assim, vendo trilha por onde passou, ver se tem uma marca de pegada aqui, tem uma marca que está quebrada aqui, o galho porque alguém passou aqui, algum animal passou aqui, tem um rastro de algum animal, as fezes de algum animal, identificar o animal só pelas fezes, viu as fezes, essas fezes é de tal animal. Se tal animal fez essas fezes aqui, é porque ele está perto de tal coisa e tal, tem a trilha aqui, enfim, identificar os sinais na natureza. Pouquíssimas pessoas hoje em dia conseguem fazer isso. E durante muitos anos aí, né, desde antes dos Sumérios, os Egito Antigo, até a Idade das Trevas mesmo assim, um período longo, a maior parte da humanidade saberia sobreviver, saberia identificar no meio da selva qual planta dá fruto comestível, qual não dá, qual é perigoso, qual não é, os sinais dos animais, né, na selva e tal. Então, tá aí o vídeo para pensar sobre isso, né? Mais um vídeo da série de vídeos Aperte os Cintos, é hora da viagem. Então tá aí, paz para todos, fui.